e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, já se aproxima a Semana Santa. Estamos concluindo, como falei no início, a 4ª semana da Quaresma, né? Semana que podemos dizer da misericórdia, é a semana também da alegria. Esse domingo passado, que o Evangelho foi do filho pródigo, da volta do filho pródigo, mas melhor, do Pai misericordioso, é o domingo chamado Domingo Letar, isso mesmo, domingo da alegria. No meio da penitência quaresmal, nós fazemos esse breve intervalo para festejarmos a alegria da misericórdia de Deus, da volta à casa do Pai, não é? E esse Pai que faz festa para nos acolher, esse Pai que nos acolhe depois de tanto pecado, com tanto amor, um amor que nos constrange, que nos dignifica, que nos faz ter esperança. Mas à medida que vamos terminando essa semana, já entrando na semana, a 5ª semana, começará no próximo domingo, 5ª semana da Quaresma, esse drama da paixão de Jesus vai se tornando cada vez mais uma realidade. São as autoridades judaicas que não querem aceitar que Jesus é o Messias e querem matá-lo. Mas este drama, essa luta entre o bem e o mal, entre Deus e o pecado, entre Deus e o demônio, ela não existe de agora. Na primeira leitura nós vimos no livro da sabedoria que realmente a vida do homem nessa terra é uma luta muito grande, por isso que se chama igreja peregrina, igreja militante, é a igreja que luta, a igreja que caminha, a igreja que todos os dias tem que manifestar sua fidelidade a Deus. E aí a gente, se a gente não entrar nessa luta, porque se a gente não entrar ou não lutar, a gente já está vencido, não é? A única certeza que nós temos é que Deus está perto de nós e que Ele vai nos dar vitória, mas a nossa parte nós temos que fazer é enfrentar essa luta que a primeira leitura dizia que é justamente dos ímpios, que se incomodam com o proceder reto, correto, verdadeiro das pessoas de Deus. Quem é luz incomoda a treva, porque onde há luz não pode haver trevas. Então, quando a pessoa está na luz, quando ela chega, as trevas ficam apavoradas, porque sabem que vão ser vencidas, vão ser desmascaradas. As trevas encobrem o pecado, aquilo as pessoas não conseguem ver direito, então o pecado nos encobre. Mas quando chega alguém que está vivendo a vida da luz, mostra, não é? Eu até comparava assim, a vida deles, diziam os ímpios, a vida do justo,
faz com que ele pense que somos moeda falsa, e somos mesmo. Quem está na mentira do mundo não suporta a luz da verdade. Porque essa pessoa é tão boa, porque essa é tão humilde, não é? Então fica colocando testes. Ele se declara que é o Filho de Deus, mas na verdade ele se tornou uma censura aos nossos pensamentos. Até vê-lo se tornou para nós insuportável. Agora que é santo, só vive na igreja, não é? Então o próprio procedimento desmascara, não é? Que história é essa de ver castidade? Então agora não é mais homem? Ou que história é essa? Está fazendo as coisas escondidas? O que é que está fazendo? Porque não suporta, porque acha que todo mundo tem que viver no pecado. Quem está na lama não gosta de ver alguém limpo, alguém que está asseado, arrumado, porque aquela própria limpeza mostra cada vez mais a sujeira de quem está lá dentro da lama. Vamos pô-lo à prova. Ele disse que é o Filho de Deus, Deus vai defender, então vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas. Então, a calúnia. Vocês vão ver como esse Papa será caluniado. Quanta coisa vão querer descobrir. Agora estão falando que na ditadura ele não defendeu, os seminaristas foram presos, torturados, que metidos com política e ele não podia fazer nada, mas com certeza fez muito. Mas vão usar isso como usaram aquelas mesmas críticas terríveis contra Pio XII, porque foi um Papa muito grande, um homem extraordinário, que protegeu muitos judeus, mas porque não falou em público. E se falasse em público, a igreja era totalmente perseguida e os judeus mais ainda. Então, até para livrar a igreja e os judeus de tanta perseguição, não falou publicamente como poderia ter falado, mas fez muitas ações. Por isso que a igreja abriu os seus documentos para que as autoridades depois descobriram que como ele tinha feito tantas coisas para defender os judeus. Mas que nem que vai alguém na televisão e dizer, não, ele não era o Papa de Hitler. Quantos livros foram escritos, quantos filmes, quantos documentários, o Pio XII, o Papa de Hitler. Que nem que eles agora, quando descobriram a verdade, que nem que eles vão desmentir. É a mesma coisa que vão fazer agora com Francisco I. Pensavam que ele era um Papa muito liberal, estava esperando um Papa que fosse a favor de tudo que é pecado aí, que o mundo acha normal, e não suporta ninguém, né? Você pode falar qualquer coisa contra a igreja, contra o Papa, acusar de tudo, mas ai da igreja se abrir a boca e falar, seja contra homossexuais, não contra homossexuais. Nós falamos o pecado, nunca contra as pessoas, porque esse mesmo bispo aí, que foi completamente contra, o mesmo do Santo Padre, que foi completamente contra a união de pessoas do mesmo sexo, porque isso é bíblico, a gente não pode criar uma doutrina, a igreja não pode mudar o Evangelho, isso é bíblico, não é a gente que vai decidir, isso é Deus que decide, nós não somos acima de Deus, nem acima da Bíblia. Agora o Papa vai fazer que mulher só. Foi Jesus que não ordenou de uma mulher. Jesus podia muito bem ter ordenado Maria Madalena. Jesus podia muito bem ter ordenado sua mãe. Por que não ordenou? A igreja não é maior que Jesus, vai ordenar a mulher. Não, porque a igreja é machista, tem que ordenar a mulher agora. O Papa não pode mudar a igreja, não pode mudar a doutrina, não pode mudar a verdade. O mundo não aceita isso. E vem com toda fúria, com todo ódio. Então, como ele enfrentou a Kirchner, né, lá na Argentina, falando justamente quando ela aprovou tanto o casamento como também a adoção de crianças por parte das pessoas, dos casais homossexuais, ele falou muito sério. Agora já estão sabendo disso e vamos usar de todas as maneiras para difamá-lo, para acabar com ele, para desmoralizá-lo, sendo a nossa oração, não é? Mas a verdade é assim, meus irmãos. Esse foi o caminho de Jesus, esse foi o caminho de Jeremias, esse foi o caminho de todos os homens e mulheres de Deus. Jesus disse: bem-aventurados sereis vós
quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Assim fizeram com os verdadeiros profetas que vieram de vós. Mas cuidado, quando todos vos aplaudem, quando todos vos elogiam, quando o mundo correr atrás das pessoas, tenha cuidado. Quando o mundo lhe aplaudir demais. Eu me lembro, como fosse hoje, alguns anos atrás, eu escutei uma historinha. Uma mulher muito santa, mãe de um único filho, foi para o seminário e foi a alegria da vida dela. Ela era viúva, sozinha e rezando pelo seu filho. A alegria dela era ver o seu filho sacerdote. As pessoas diziam: você tem medo da senhora ficar sozinha, passar fome? Não, minha honra é ter um filho sacerdote. Rezava, animava o filho, e o filho foi ordenado, foi a uma paróquia, padre novo, muito cheio de dons. E então a mãe foi visitá-lo. Chegou lá, o menino era super bem quisto na paróquia, todo mundo era jovem, era velho, era criança, todo mundo louco pelo padre, dando os parabéns para ela. Ela passou uma semana ali, no final o filho disse: mãe, por que a senhora está saindo tão triste? O que é que a senhora não gostou de alguma coisa? Não, meu filho, gostei muito, fiquei muito feliz, você é muito querido, mas por outro lado eu estou com muito cuidado, porque quando a gente é muito de Deus, meu filho, o mundo não nos ama tanto assim não. Deixa daqui a alguns poucos meses eu venho visitar de novo. O filho não entendeu direito, e depois de quase um ano ali na paróquia, quando o menino começou a mostrar o trabalho dele mesmo, claro, vem os políticos, vem as pessoas que querem muitas vezes usar a igreja, e ele começou a ser muito duro, firme. As pessoas viviam muitas sem o matrimônio, viviam apenas amigadas e comungavam, não é? E ele começou a dizer: não é assim, ensinar, não é? Começou a catequizar, mostrar a verdade, e alguns se afastaram da igreja, outros começaram a perseguir. Então ele até ficou feliz da mãe chegar, e a mãe muito feliz, dizendo: olha, agora meu filho, você agora está no caminho de Jesus, né? Existem algumas pessoas que gostam de você, porque tem sempre pessoas muito boas que querem a verdade, mas a grande maioria sempre vai ficar contra. Então não queira ser unanimidade. Não é nem Jesus foi unanimidade. Não queira ser tanto aplaudido, né? Por isso que esse Papa já disse: sem cruz de Jesus Cristo não existe Jesus verdadeiro. É a cruz, sinal de que você está no caminho de Deus. É a presença da realidade chamada cruz de Cristo na sua vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O mistério do sofrimento é muito grande, assim foi na vida de Jesus, assim será na vida de cada um de nós. Mas primeiro você tem que ter certeza de uma coisa: o que fazer diante da perseguição? Não se expor, não ser tolo. Jesus foi para a festa, sim, não fugiu do sofrimento. Os judeus estavam tentando pegá-lo, mas ele não fugiu da festa. Ele foi porque sabia que era a ocasião de evangelizar, ele sabia que ainda não tinha chegado a sua hora, mas foi não exposto. Essa coisa de você não ter medo de nada, essa coisa de você não ter prudência. A prudência é uma virtude cardeal, é uma virtude muito importante, é uma virtude moral, é uma virtude que nós precisamos. A prudência, não se expor, não achar que é um super-homem, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não no sentido de confiar em Deus, mas no sentido de tentar a Deus. O que é que o demônio disse a Jesus? Se você é o Filho de Deus, está escrito que os anjos vão se segurar, pula daqui. E foi que Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Diante do sofrimento, diante da perseguição,
nós não podemos também nos expor. Sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Sabia a hora? Jesus foi disfarçadamente. Jesus foi como que às escondidas, diz o texto sagrado. Depois, mas mesmo tendo essa prudência, nós não podemos cair no outro extremo, que é covardia, fugir, se esconder demais. Não, Jesus não foi covarde. Jesus falou na hora que tinha que falar, e até as pessoas perguntavam: por que é que ele estava sendo perseguido e agora ele está falando publicamente? Será que as autoridades já admitiram que ele era o Messias? Ou seja, ele não perde a oportunidade. Deus mesmo nos dá essa graça da gente não ser imprudente, mas também não ser covarde. Então isso e a linha é muito tênue. É preciso muita sabedoria do Espírito Santo para nem se acovardar, mas também para não se expor gratuitamente. Não é? Correr o risco na medida certa, na hora certa, com a autorização de Deus, debaixo da graça de Deus, aproveitar cada oportunidade. São ensinamentos que Jesus nos ensina. Outro ensinamento muito grande do Evangelho de hoje: então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Um grande ensinamento: só vamos morrer, só vai nos acontecer o sofrimento maior quando Deus permitir. Nós estamos aonde? Nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Estamos nas mãos de Deus. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Estamos nas mãos do Senhor. É Ele que nos guia, e Ele não permite que nem um fio do nosso cabelo caia sem o seu consentimento. Então não dê medo. Você só vai morrer na hora que Deus determinar. Diga para o seu irmão: se você não se expor a perigo, né? Se você andar na graça de Deus, você só vai morrer na hora que Ele quiser. É Ele que toma conta da sua vida. Isso é tão bonito, sabe por quê? Porque aí a gente não precisa viver no medo. Pior coisa é ser refém do medo. Será que eu vou morrer? Será que, né? Essa dúvida, essa insegurança é terrível. E por isso que a fé é tão bonita. A fé: minha vida está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Ele tem a última palavra, e é sempre uma palavra de misericórdia, e Ele vai estar sempre comigo. E é o quarto e último ensinamento: do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor permite que passemos sim por tribulações, mas sempre o nosso coração estiver atribulado, aí é que Ele vai estar perto de nós. Como é bonito isso! Deus é tal como um pai da terra, só que infinitamente melhor. O pai tem 3, 4 filhos, mas se um está doente, o pai e a mãe vão cuidar mais daquele que está doente. Não porque ama mais, mas porque aquele está precisando mais. Então, uma coisa nos atrai em Deus: a necessidade, o sofrimento. Quando estamos padecendo algum mal, se o amor de Deus toda hora é constante por nós, a dor, o sofrimento, e principalmente aceito por amor a Jesus com humildade, Ele atrai ainda mais a presença de Deus. Ele se torna cada vez mais próximo. Nós dizemos no mundo o ditado que um amigo conhecemos na hora da dor. Jesus, nós conhecemos o esplendor do seu amor na hora da dor, da tribulação. Ele nunca vai se separar de nós. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Conforta os de espírito abatido. E não deixa de ser uma verdade que nós temos que meditar: muitos males se abatem sobre a vida do justo. Parece às vezes até que sofremos mais do que quem não segue Deus. Mas de todos esses sofrimentos, o Senhor os liberta. Por isso confiemos. E São José é um exemplo perfeitíssimo disso. Um homem que sofreu, mas sofreu em Deus. Fez de sua vida um hino de louvor, de confiança a Deus. E fez com que todos os seus sofrimentos fossem vividos por, com e em Cristo, para a glória do Pai, e em companhia de sua Santíssima Esposa, a Virgem Maria.
Hoje quero falar sobre as 7 dores de São José. Vocês sabem quais são as 7 dores de São José? Primeira dor de São José foi o profundo desgosto que causaram os indícios da maternidade de Nossa Senhora, vendo-se na contingência de ter que abandoná-la em segredo. Preocupava-se com o futuro dela. A lei mosaica mandava apedrejar a mulher adúltera. José sabia que Nossa Senhora era inocente, mas então como explicar aquele acontecimento, aquela gravidez? Então ele preferiu abandoná-la em segredo e levar toda a culpa. Grande dor sentiu por ter que abandonar a mulher que amava com todo o coração. Esta foi a primeira dor de São José. Segunda dor de São José foi a dor quando ele não encontrou um abrigo para Nossa Senhora que estava para dar à luz em Belém, naquela noite. Você já imaginou o que é a dor de um homem que vê sua esposa já prestes a dar luz e sabendo que era o Filho de Deus e não tem um lugar, bater em tudo que é porta e só receber não, né? Ir na casa de conhecidos, implorar por um refúgio para sua esposa, para o Filho de Deus que estava nascendo. Que dor doída. Que sair com Nossa Senhora atrás de um lugar e só encontrar uma gruta de animais. Eu fico imaginando a dor de São José limpando aquela gruta para colocar ali a Virgem Santíssima e o Divino Filho que já estava para nascer. Eu fico imaginando, meus irmãos, o coração tão terno de Nossa Senhora dizendo: José, não tenha medo não fique triste não, Deus sabe o que faz, vamos confiar, José. E as lágrimas, fico imaginando correndo dos olhos de São José, ele limpando aquele lugar, não só com o coração, não só com certeza os galhinhos de ramos, como a gente faz no Nordeste, aquelas vassouras de piaçada, né? Aquelas coisas que a gente faz. Ele improvisou ali uma vassoura, mas ele lavava ali com as suas lágrimas, com a sua contrição, e aquilo que era um curral de animais se tornou um palácio para Jesus. Mas para o coração de São José era uma dor muito grande. A terceira dor de São José foi um sofrimento mais leve, mas foi quando ele teve a oportunidade de tocar no sangue do seu filho. Ao 8º dia, Jesus circuncidado. Então, quando Jesus chorou, aquela lâmina cortou seu prepúcio e aquele sangue espirrou, e São José, com todo o carinho de pai adotivo do Filho de Deus, foi e recolheu com certeza cada gota daquele sangue precioso. Primeira vez que Jesus derramou sangue, aquilo também foi uma dor ao coração de São José, e foi como se ele já entrevisse naquele momento o que Nossa Senhora iria passar no Calvário. A dor de ver não apenas algumas gotas do sangue precioso de Jesus, mas todo o seu sangue ser derramado, e ela, como estava debaixo da cruz, com certeza, com Maria Madalena, recolhia aquele sangue precioso. O 4º sofrimento foi quando o velho Simeão revela a Nossa Senhora que este menino está destinado a ser uma causa de queda de seu erguimento para muitos homens de Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E disse, terminando para Nossa Senhora: e uma espada transpassará a tua alma. Naquele momento, São José teve a certeza, como não tinha nenhuma palavra dirigida diretamente a ele, que Nossa Senhora iria sofrer sozinha com seu filho. Segundo a tradição, São José já estaria morto, como realmente a gente acredita que já estava, porque não se fala mais dele na vida pública de nosso Senhor. Então, meus irmãos, que dor
saber que aquele menino um dia ia ser crucificado e sua esposa amantíssima, a mais pura, a mais santa de todas as mulheres da face da terra, iria sofrer tanto. Uma espada de doer traspassar o seu coração e ele nem poderia estar ao lado dela. Como a gente sente sofrimento quando a gente sabe que alguém que a gente ama vai sofrer. Assim foi São José. As duas criaturas que ele mais amou, as duas pessoas que ele mais amou, foi Nosso Senhor e Nossa Senhora. E foi profetizado que eles sofreriam. Então, esse foi o quarto sofrimento de São José, a quarta dor. A quinta dor de São José surge quando ele é avisado pelo anjo que precisa fugir imediatamente para o Egito. O Egito, meus irmãos, era o que representava de pior. Era a pior terra. Era a terra que o povo lembrava de 430 anos de escravidão. Então, falar do Egito era falar daquele deserto, dos faraós, daquela idolatria, daquele povo que oprimia Israel, inimigos do povo de Deus. Então, era muito difícil, mas ele teve que à noite pegar a mãe e o filho despreparado. Ainda bem que tinha a oferta dos reis magos, né? Ouro, incenso e mirra, né? Segundo a tradição, foi o que sustentou São José naquela travessia, depois dos primeiros anos lá no Egito. Mas aquela viagem, aquela fuga, aquela dor, aquele medo. Você imagine os gritos daqueles pais e mães quando os filhos eram assassinados. São José ouviu tudo aquilo, fugindo para o Egito. E o medo de ser separado, né? Tem até uma historinha antiga, não sei se vocês já ouviram, que disse que quando São José ia fugindo com Nossa Senhora e o menino Jesus, chega um soldado e diz: o que você está levando aí? Ele não podia mentir. Um menino. Ah, se fosse um menino, você nem ia dizer que era um menino. Pode passar. Né? Sem mentir, eles conseguiram receber essa graça tão grande de Deus. Né? Veja, mas é uma dor muito grande para um pai. É a Nossa Senhora do Desterro, mas também podemos dizer o desterro da Sagrada Família, o desterro de São José. Você ser desterrado da sua terra, do seu lugar de origem, né? Da sua família, toda a sua religião, da sua tradição. É muito difícil isso, irmãos. Sexto sofrimento. Na volta do Egito aparece o sexto sofrimento, quando Arquelau governava a região e era necessário ocultar-se novamente. Jesus precisava ainda crescer para depois nos salvar. Então, um novo desvio, no lugar de voltar para Belém e morar ali em Belém, ele vai para onde? Lá para a Galileia, volta a Nazaré e vai viver a vida escondida naquela carpintaria. Esse foi o sofrimento de José, o sexto. E o sétimo e o último, o que é que vocês acham? Quando ele e Nossa Senhora perderam o menino por 3 dias, Jesus aos 12 anos. Esse foi o maior sofrimento de São José. São José, vivendo aqueles 3 dias, viveu como se os 3 dias que Jesus passou morto foi já uma antecipação da cruz. O que Nossa Senhora passou no Calvário, São José, certo sentido, passou com ela também naquela perda. 3 dias procurando o menino. Vocês imaginem a dor do coração de São José. Mas ele venceu todas essas dores e cumpriu sua missão. E a grande alegria de São José, que valeu por todas essas dores, foi ter uma morte tão santa, né? Ao lado de Jesus e de Nossa Senhora. Mas isso nós vamos ainda falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.